Aleluia. A Bíblia Sagrada, irmãos, vai nos dizer que Jesus, antes de entrar nesse barco, ele tinha um ministério poderoso a ser cumprido. Ministério esse que a vida de Cristo e as suas palavras impactavam uma grande multidão que o ouvia. A Bíblia Sagrada vai dizer que no versículo 1 desse capítulo, que havia uma multidão apertando. Se a gente parar para olhar, parar para perceber, havia sempre uma multidão com Cristo. Por quê? Porque como se cansar de um homem que tem palavras maravilhosas? Como se cansar de um homem que tem poder em suas palavras? A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus entra em uma sinagoga em Cafarnaum, onde ele montou a sua equipe missionária, e a Bíblia diz que ele ia às sinagogas dos judeus. Jesus entrando nas sinagogas, Jesus pregava com autoridade. Não é um pregador quem está dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que em dado momento que Jesus estava lá, um demônio começou a sacudir a vida de um homem, e todos ficaram atemorizados, fariseus, escribas, saduceus, homens sábios, peritos na lei, um homem que eram teólogos daquele grande lugar. Acredita-se que eles eram homens peritos, entendidos muito sobre a lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia estão memorizados na vida deles. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus estava na sinagoga, um demônio tomou a vida daquele homem, e Jesus começa a repreender. O demônio fica atemorizado, pensando: que autoridade é essa? De onde tu viestes? Aleluia, vieste nos destruir antes do tempo? Aí a multidão, ou muitos que estavam lá na sinagoga, ficaram perplexos e começaram a olhar: como é que esse homem fala? A gente conhece a vida dele, a gente sabe que ele é lá da carpintaria lá de José, a gente sabe onde ele mora, a gente sabe que ele não tem tanto estudo assim, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu aquele demônio e todos ficaram: que autoridade é essa? Oh glória, de onde vem tamanha autoridade? A primeira mensagem que eu quero dizer nesta noite é que o Jesus da autoridade está aqui nesta noite para te dizer: te prepara, a autoridade vai ser jorrada nesta noite e ele vai expulsar todo o mal. Diz a Bíblia, para a gente entender isso aqui, por que a multidão seguia Jesus? Primeiro, ele pregava com autoridade. Segundo, diz a Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 22, e todos lhe davam testemunho que palavras de graça saíam das suas bocas. Sabe o que a multidão está dizendo? Ninguém fala como Jesus. Quando Jesus começava a pregar, aleluia, quando Jesus começava a falar, uma grande multidão começava a enxugar os olhos, oh glória, muita gente começava a baixar a cabeça. De onde vem tanta graça? De onde vem tanta unção? Aleluia, Jesus pregava com graça, e nesta noite é a noite da graça, é a noite da presença, é a noite de você receber graça nesta noite. Jesus está te dizendo: recebe a minha graça, recebe a minha autoridade, recebe a minha presença. Se alegra nesta noite, porque ele já está no recinto. Quem sente a presença dele? Aleluia. Jesus pregava com graça. Há muitas pessoas, quando começavam a ouvir Jesus, as lágrimas rolavam. Muita gente ficava pensando: eu sou um pecador. Quando Jesus dizia: vinde a mim, muitos iam lá todo quebrado, com a vida toda contrita. Mas quando chegava diante de Cristo, recebia graça. Eu não sei que tipo de condição você chegou aqui nesta noite, mas eu venho lá de Solânia para te dizer: você vai receber a graça nesta noite. Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu. Quem quer receber a graça, recebe a graça de Deus na tua vida nesta noite, porque Ele está dizendo: se prepara, essa carga vai cair hoje e você vai receber a graça. Recebe a graça aí, recebe a graça do Eterno aí. Eu já sinto a presença do Eterno aqui. O cheiro de Jesus está aqui nesta noite.
dúvidas ficavam: de onde vem essa graça? Aleluia. Ainda no capítulo 4 de Lucas, versículo 32. E eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. Aleluia. Nesta noite está jorrando poder aqui, irmãos. Tem gente que vai sair daqui tão cheio do poder. Tem gente que chegou aqui esgotado, cansado, cabisbaixo. Mas nesta noite Jesus está pregando aqui também para você e está dizendo: meu filho, aproveita a oportunidade e recebe poder, recebe renovação, recebe restauração. Ergue a tua cabeça, porque tem poder nesta noite aqui. Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Tem poder! Quem crê nessa palavra? Jesus pregava com autoridade. Diz o texto que Jesus pregava com graça. Vai dizer a Bíblia que Jesus pregava com poder. Então há uma explicação. Porque tem uma grande multidão apertando. Interessante que você vai ver que até as crianças eram conduzidas a Cristo. Porque havia graça na vida de Jesus. Capítulo 18 de Lucas, versículo 15. As crianças vinham até Jesus. E quando os discípulos queriam empatar das crianças vinham, ele dizia: deixai as crianças, porque delas é o reino dos céus. Oh, aleluia. Capítulo 15 no mesmo livro. Uma grande multidão de publicanos, pecadores na época. Eles iam aos pés de Jesus. No capítulo 5 de Marcos, você vai ver lá naquela história da mulher do fluxo de sangue. Ela tem que enfrentar uma barreira de multidão. Porque a multidão apertava Jesus. A multidão comprimia Jesus. A multidão queria estar perto de Jesus. Aleluia. E se você quer estar perto de Jesus, pode ter certeza, nesta noite você não vai sair daqui vazio. Ele não vai te lançar em rosto. Ele vai dizer: meu filho, aproveita a oportunidade, porque eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Quem crê nessa palavra, levanta a mão para o céu, porque Ele está neste lugar. Havia uma multidão que o apertava. Havia uma multidão que diminuía os seus volumes de passos. E no capítulo 5 desse livro não é diferente. Uma multidão está apertando, mas para ouvir o quê? A palavra. Está apertando porque deseja sentir o poder através da palavra. Deseja estar perto de Cristo, porque a sua palavra emana vida, emana graça, emana autoridade. Aleluia. Jesus vai curar a tua alma hoje. Eu venho pregar na autoridade da palavra nesta noite para te dizer: Ele vai dar uma sacudida em você hoje. Tem gente que vai sair daqui sacudido com a glória. Você quer receber a glória? Então aproveita a oportunidade, porque Ele está operando. Uma multidão aperta. Jesus está pregando. Só que a Bíblia vai dizer: e ele estava junto ao lago de Genezaré. Aquele lago, ele abastecia 9 cidades, de aproximadamente 15 mil pessoas. Muitos dependiam da pesca ali. Pedro, que é o autor dessa grande história também, um dos personagens, ele vivia da pesca. Isso significa que ele, sendo pescador, ele era um grande empresário. Ele era um homem que vivia da pesca, comia com o dinheiro da pesca, vestia-se com o dinheiro da pesca. Tudo estava em torno da pesca. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus está chegando. Tem 2 barcos parados. Diga comigo, havia um barco parado lá, que era o barco de Pedro. Só que interessante, você tem que entender uma coisa: os barcos estavam parados.
A Bíblia diz que, se alguém tem uma Bíblia aí, vai entender que não só havia esses barcos aqui, havia mais de 4.000 barquinhos. Mas por que Jesus vai em direção ao barco de Pedro? Aleluia. Você não entendeu? Havia mais de 4.000 barquinhos. Só que Jesus olha para o barco de Pedro e entra nele. Sabe por quê? Porque a escolha é dele. Tinha muita gente preparada. Tinha muita gente mais sábia do que você. Tinha muita gente que sabia dirigir mais do que você, cantar mais do que você, mais inteligente que você, mais entendido que você. Mas Jesus olhou do céu e disse: eu vou com a tua cara, se prepara. Eu vou te usar. A escolha é minha. A escolha não é humana, a escolha é dele. Você é um escolhido, você é um escolhido. Jesus está te dizendo: você é meu escolhido. Havia 4.000 barquinhos, 2 estavam parados. E a Bíblia vai dizer que eles estavam vazios, parados e vazios. Só que interessante, que Jesus, vendo esses barcos parados, ele entra no barco de Pedro. E o que ele faz? Ele começa a pregar. É interessante, igreja, que o barco está vazio e o barco está parado. Só que quando eu comecei a meditar, eu comecei a entender qual é o problema do barco. Porque quando o barco que Jesus entra, que era o de Pedro, a Bíblia diz que ele diz assim, ó: afastai um pouquinho da terra. Você não entendeu. Sabe qual é o problema do barco estar parado e estar vazio? Estava muito próximo da terra. Aí Jesus vai dizer assim, ó: afasta um pouco. Sabe o que ele está dizendo nesta noite? Quer ter experiência comigo? Quer ter intimidade comigo? Quer sentir a minha presença? Afasta um pouco da terra. Vivemos um tempo em que não existe uma geração faminta por Deus. Sabe por quê? Só quer a terra, as coisas da terra. Mas Jesus está te dizendo hoje: quer ter experiência comigo? Quer sentir a minha glória de perto? Oh, glória! Aleluia! Afasta o teu barquinho da terra. Se liberta um pouquinho do WhatsApp. Começa a desligar um pouquinho o Facebook. Entra lá dentro do teu quarto e começa a orar. O céu vai descer lá. A glória vai chegar lá também. E Jesus vai começar a pregar. Quem crê nisso? Jesus está dizendo: te prepara. Te prepara, eu vou ter um encontro contigo ainda nesta noite. Quem crê nessa palavra, levanta a mão para o céu e dá glória para o nome de Jesus.